E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa, que é o estudo das obras de André Luiz. E estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Novamente estamos aqui, com a permissão de Jesus, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 42, a palavra do governador, em que ele vai fazer uma preleção, né, principalmente para as pessoas que trabalham no Ministério da Regeneração. Não é isso, Tereza? Isso. E com o intuito de amenizar e incentivar os trabalhadores para as situações que vão ocorrer devido à Segunda Guerra Mundial, que está no começo. E no último programa nós comentamos sobre o que o André Luiz nos relata, dizendo o que o Salustro diz, que o governador sempre estima as atitudes patriarcais. A gente falou da apresentação, a atitude patriarcal já é uma atitude natural de um espírito já superior. Tereza deu exemplo, doutor Bezerra e Emmanuel são espíritos superiores. Por que são superiores? Porque pensam no bem continuamente, mas cada um tem uma forma de se apresentar, cada um tem um jeito. Até o dia que vamos unir todas as qualidades e sermos iguais a Jesus, né? Alguns anos-luz daqui para frente. Mas os espíritos superiores são assim. E ele com a atitude ele sempre estima, porque é uma atitude patriarcal, principalmente num ambiente como a colônia Nosso Lar, uma colônia de refazimento, espíritos ainda estão se preparando para novas lutas reencarnatórias. É preciso realmente um ambiente de instrução, de trabalho, e uma atitude patriarcal é fundamental. E aí ele continua dizendo que o governador considera que se deve administrar com amor paterno. Falamos sobre isso, que a administração exige disciplina, mas ao mesmo tempo amor paterno. Isso é um sinal de equilíbrio, que é aquilo que nós devemos buscar no nosso dia a dia, porque os espíritos nos dão oportunidade sempre, Jesus nos dá oportunidade sempre através dos seus mensageiros, seus trabalhadores, que são os nossos amigos espirituais, de nós trabalharmos isso dentro de nós, seja principalmente na família, no trabalho, naquilo que a gente corriqueiramente lida no dia a dia. Administrar com a disciplina, que isso aí está imbuído na administração, né, não tem jeito, mas com amor paterno, né? Esse é sinal de equilíbrio que nós vamos buscar. E mais adiante, ele relata que o governador sentou-se na tribuna suprema. E aí, quando ele senta, as crianças se levantam e começam a cantar. Vozes infantis, seguida de harpas cariciosas, entoando o hino A Ti, Senhor, Nossas Vidas. Olha, no começo de uma preleção, eles já estavam entoando alguma música que a gente já tinha lido, ambientação, e a partir de agora as crianças estão cantando um hino. Eu não sei que hino é esse, A Ti, Senhor, Nossas Vidas. Também não conheço. A gente não tem esse conhecimento, mas deve ser uma coisa muito bonita. Aqui harmoniza. Aí começamos a falar da música. E aí, no final do programa passado, nós estávamos começando a relatar o que a Tereza vai explicar agora, que é a música celeste, que é o que está relatado em Obras Póstumas, capítulo 12, na primeira parte. É que a gente conversou, mas é melhor ler que fica mais bonitinho, né? A nossa memória não é a memória, né, de um Haroldo Dutra Dias e outros, de Valdo Pereira Franco e outros. Então, olha só. A moça, vamos contextualizar. A moça, ela era médium e ela estudou na reunião familiar aquela pergunta que o Marco leu sobre a música.
né, que os espíritos dizem que aludes à música celeste. 251. E ela ficou na dúvida. E ela pensou, não falou, ela pensou. Ela pensou que não há música no mundo invisível, né? Ela não externou o pensamento, mas ela ficou descrente dessa situação. E aí, na reunião, o espírito de São Luís, se apresentou e falou para ela que iria levá-la, né, em desdobramento para ver a música celeste. E passados alguns instantes, disse a moça: papai, eu vou adormecer, vou cair. Logo se lançou numa poltrona, exclamando: ó, papai, que música deliciosa, desperta-me, senão eu me vou. Como os assistentes aterrorizados não soubessem como fazer para despertá-la, disse a jovem: água. E, de fato, algumas gotas que lhe salpicaram o rosto deram pronto resultado. Atordoada a princípio, voltou lentamente, sem a mínima consciência do que se passara. E aí, naquela noite, o pai, que presenciou essa cena, ele recebeu uma comunicação de São Luís. E aí São Luís coloca para ele: quando lias a tua filha a passagem do livro dos Espíritos referente à música celeste, ela se mantinha em dúvida. Não compreendia que no mundo espiritual pudesse haver música. Eis porque depois eu lhe disse que era verdade. Não tendo conseguido persuadi-la, Deus permitiu que, para se convencer, ela caísse em sono sonambúlico. Então, desprendendo-se do corpo adormecido, seu espírito se lançou pelo espaço e foi admitido nas regiões etéreas, onde ficou em êxtase, produzido pela impressão da harmonia celeste. Foi por isso que exclamou: que música, sentindo-se, porém, transportada a regiões cada vez mais elevadas do mundo espiritual, pediu que a despertassem, indicando o meio de o conseguirem, com água. Então, aí o São Luís diz: tua filha não duvidará mais. Apesar de, quando acordou, não teve a lembrança total, o seu espírito agora sabe da verdade. Então, ela duvidou, levou um tremendo de um susto quando foi levada a essas regiões, e aí passou a acreditar. E aí é bom a gente sempre lembrar, porque nós estamos lendo obras póstumas, né? É relato de Kardec, então ele está falando da música realmente, porque ela duvidou que tivesse música no mundo espiritual. Não é? Esse é só um detalhe, né? Para a gente sempre lembrar disso. Então, continuar então a leitura, vamos continuar, né, a leitura, né? Parágrafo 19. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Olha, lembrando novamente, enérgico e amorável. Eu, Marco Antônio, não sei o que é ser enérgico e amorável. Nem eu. Eu não sei. Ou uma coisa ou outra. Mas a gente está mais pro enérgico do que pro amorável, né? Bem mais. Muito mais. Oh, meu Deus. A gente quer que seja amorável conosco, mas enérgico com os outros. Né? Eu gosto de ser amorável comigo, mas enérgico com os outros. Então é assim. Mas é o equilíbrio. Esse aqui é o ensinamento que a gente sempre fala. Por isso ele é governador. Exatamente, quer dizer, é o ensinamento que tem nas entrelinhas das leituras. Não adianta a gente só ler e fazer um comentário só e ir embora. Isso aí a gente faz em casa. Lógico. Não é isso, deve fazer em casa até, né? Porque devemos ler sempre. Mas a gente estudar isso. Ele está dizendo aqui que o governador tem o equilíbrio tal porque ele é enérgico e amorável, não é? E a gente vê nas entrelinhas também que, diferente da Terra, os que governam lá, eles na realidade eles não são eleitos, né? Assim, não precisa ter uma eleição, não tem como não colocar um espírito desse para governar, porque ele representa já esse equilíbrio, não é? A sabedoria e o amor. Aqui na Terra, por enquanto, ainda é diferente. Outros interesses movem, não é?
os postos de mando. Mas isso é um outro assunto. Esse vamos voltar assunto, aqui para o velhinho enérgico e amorável. E aí continua. E outra coisa, milhares de assistentes. É muita gente nessa preleção. Um detalhe aí que a gente vai ver daqui a pouco, esse detalhe, né? Milhares. Vou falar de uma vez. Porque assim, como é que ele vai falar para milhares de pessoas escutar? Depois a gente vai ver isso, mas não sei se vai agora, nesse programa, nos próximos, mas ele vai falar isso lá adiante. Né? Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. Por que o livro é luminoso? Outro dia eu fiquei pensando, por que ele botou luminoso, livro luminoso? É o Evangelho. Será que você abrindo lá as páginas do Evangelho, você vai ver a cena no Evangelho? Ai, meu Deus, eu fiquei pensando, né? Eu loucubrando aí. Não, o livro brilhava. Brilhava. Mas será que abrindo a página, você vai lá, o Sermão do Monte, aí você vai ver em Mateus, Sermão do Monte, Jesus, vai ver lá o filme Jesus falando. Ai, meu Deus, vamos lá. A gente vê no livro Libertação, quando o André Luiz ele vai assistir a uma missa, ele vê que os espíritos estão fluidificando as hóstias e elas brilham. Também. Então, é a energia, né, que é emanada, né, do livro da hóstia, que é a matéria, mas é impregnada com pensamento, vamos supor, porque o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo é o pensamento dele ali grafado. E o pensamento tá dele é vida. Mas é do espírito. E a pessoa também que está ali. No caso, é uma conjuntura. Mas o que eu achei interessante é assim, ele não pegou nenhum tratado de paz para ler. Ele não fez um discurso dele, da palavra dele de governador para ler. Ele primeiro, lógico, ele vai falar, mas a base dele é o Evangelho. E a gente vai ver isso numa outra situação no livro Obreiros da Vida Eterna. Quando nosso lar recebe a visita de um espírito que já mora nas esferas superiores da Terra. Quer dizer, alguma colônia bem diferente de nosso lar. Ele mora na cobertura. Deve morar na cobertura da Terra, né? O nome dele é Asclépios, para quem não leu, ainda é muito interessante, acho que é o capítulo 3 ou o capítulo 4, o Sublime Visitante. A gente até decorou, eu queria encontrar com ele, capítulo 3, mas eu não queria não, brincadeira. Deixa pra lá. Imagine quando ele me olhar e me desnudar toda, que vergonha, Deus me livre, deixa pra lá. Minha filha. Então é interessante que quando ele se materializa em nosso lar, algumas pessoas vão falar com ele que estão com problema, que estão com dificuldade lá em nosso lar, estão com dificuldade com pessoas na terra, na convivência, né? Ele está falando para espíritos. E a única coisa que ele pega são os ditos do Senhor, porque o Evangelho, segundo o Evangelho, né, o Novo Testamento, ele antes de ter esse nome, eram os ditos do Senhor, que eram o que Lucas escreveu. Então, ele é a base de tudo, o remédio para nossas vidas, não é? A instrução melhor, ela não está em outro lugar que não seja o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai falar, mas a base, a gente vai ver, ele vai começar a sua conversa com os habitantes lá da regeneração, né? Ele é baseado no que ele vai ler do Evangelho, a mesma coisa do Asclépios, né? Quem tiver interessado vai lá no capítulo 3 e ele tira da túnica alguns pergaminhos que são os ditos do Senhor. Que ele tira após o pedido, assim, vamos dizer assim, as queixas, os pedidos de alguns ouvintes. Para cada O que eu faço? Ele abre o Evangelho. Ele abre o Evangelho e a resposta vai ali certinha. E é o que o governador agora vai fazer, não é? Por isso a necessidade, gente, de estudarmos o Evangelho. As denominações religiosas de várias matizes evangélicas estudam sempre o Evangelho, claro, com o raciocínio deles. A Igreja Católica também tem os seus setores de estudo lá da Bíblia, que é o Evangelho também. E na Casa Espírita, principalmente, temos que estudar o Evangelho, sim, necessário, é necessário mesmo para nós.
Dona Ivone do Amaral Pereira disse que o grande remédio da vida dela, o consolo, sempre foi o Evangelho. É a base, né? É a base. Aí ele agora vai ler, né? O que está no Evangelho. Aí ele vai ler. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Então, ele dá aqui o tema do que ele vai estudar com as pessoas. Ele leu 3 frases aqui do capítulo 24, do versículo 6 de Mateus. Então, aqui na Gênesis... É o sermão profético, é o chamado... Que é o sermão profético. Chamado de sermão profético. Na Gênesis, no capítulo 17, no livro lá Gênesis, Allan Kardec, capítulo 17, Predições do Evangelho, nos itens 54, que faz parte dos sinais precursores, eu vou ler para vocês. Aliás, no item 47, Allan Kardec coloca exatamente o que o governador coloca aqui, que é Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Ele colocou o versículo 6, mas vai do 6 a 8. E no item 54 desse capítulo, Allan Kardec coloca assim: é evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Por quê? O governador está dizendo assim, olha, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E aí Kardec está explicando que é alegórico o quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências mais rudes. Então Kardec está colocando que a leitura disso aqui, que a gente vai ler o que o governador vai comentar, é colocada de uma maneira para impressionar as inteligências mais rudes, né? E mais adiante, no item 58, não, vou ler mais um pouquinho do 54. Kardec fala: para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas de cores bem acentuadas. E no item 58, Allan Kardec coloca assim: será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo que Jesus anunciava, dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então virá o fim? Por quê? Allan Kardec está discorrendo aqui sobre o que a gente está ouvindo falar muito hoje. São as predições do fim do mundo, a Terceira Guerra Mundial vai acabar com o mundo vai ser destruído. Não é isso. Allan Kardec já disse isso no século XIX. E o raciocínio continua o mesmo, porque ele continua assim: não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. Palavras de Allan Kardec. Então, a gente tem, o que a gente quer aproveitar, já com comentário do que o governador já colocou aqui, porque ele está dizendo que não é o fim, ainda não é o fim, porque um dia vai ser o fim, sim, de uma sociedade injusta. Aí sim vai ser o fim. Nós vamos ter uma sociedade mais justa. Porque é o que Kardec falou, não é racional isso. Logo agora que começou a divulgação, o processo de renovação da regeneração, como ele está falando aqui, pela prática dos ensinos evangélicos. É porque a mídia não divulga. Sim. Mas tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Hoje, graças à internet, são os Instagram, os Facebook e outros mais. O YouTube, a gente está vendo notícias que a grande mídia não divulga, porque o que vende mais é a desgraça, é a destruição. Claro que sempre estivemos em guerra. Não teve um período... Só quando Jesus veio. Com exceção do nascimento do Mestre, no nascimento. Está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Está lá no nascimento do Mestre, as tropas romanas estavam estacionadas no nascimento, né? Ali, no governo de Otávio, Caio Júlio César Otávio.
E então as tropas romanas estavam estacionadas ali. Mas quando Jesus já começa a sua adolescência, já é Tibério. Aí já começa tudo de novo. Então, só um pouquinho. Então não tem a gente não tem que ficar atemorizado com isso, né? Vamos pensar racionalmente. Eu ia brincar com a familiaridade que você tem com os romanos. Viu como ele sabe o nome de um, o nome do outro, do chefe, tudo patrão dele, sabe? De vez em quando ele ainda, quando a gente olha pra ele, ainda vê aquela toga romana, sabe? Aquela espada e o escudo. Mas ela não fala da Catarina de Médici, deixa pra lá. Olha só, então o que o Marco colocou é isso mesmo. O fim é o fim dessa era, né? Desse ciclo, dessa categoria que a Terra estava catalogada pelos espíritos superiores. O fim do planeta de provas e expiações, desse ciclo, não é o fim do planeta, é o fim do ciclo de provas e expiações e a entrada num outro ciclo, que é o ciclo de regeneração, segundo os espíritos informaram a Kardec. Então esse fim aí, né, que não é o fim, não é realmente o fim que vai acontecer e realmente nós ainda não fechamos esse ciclo, isso vai acontecer. Segundo Chico Xavier, seria inaugurada na Terra em 2057, aí sim seria o fechamento de um ciclo e o início do outro, não é? Mas como a gente sabe, as previsões, elas o nome é esse, são previsões. Pode ser que sim, pode ser que não, porque vai depender do nosso comportamento, de como agirmos, né? Segundo o nosso livre-arbítrio. Mas Kardec, na sua sabedoria e no seu bom senso, como é que Deus, que criou a Terra, e agora que a Terra, né, já está... E realmente a Terra progrediu muito, né? O nosso comportamento, de alguns ainda... né, de alguns de nós ainda é bestial o tempo todo. Nosso já está diminuindo, pelo menos eu creio, um pouco mais. Nós já estamos melhorando nessa caminhada. Como é que Deus aí agora que vai destruir tudo? Mas se acontecer a destruição do planeta, eu não acredito, até porque tudo tem interferência. A Joana diz que quando a gente mexe numa flor, toca numa estrela. Então, se a Terra ela acabar materialmente falando, vai afetar os outros planetas do sistema solar, porque todos nós estamos interligados. Então, nós recebemos influência dos astros, das estrelas, dos planetas. Então imagina, aí acaba, vai ficar, o que ficou no lugar? Ficou um buraco, vai desandar. E como é que a gente vai fortalecer? O sistema solar. E como é que a gente vai fortalecer a nossa coragem, a nossa fé, se não tiver esses momentos de turbulência? Como? Como é que a gente vai exercitar? Como é que a gente exercita estudar alguma coisa? Fazendo os deveres. Não tem como. É como o Emmanuel diz aqui no livro Harmonização, na página 19, capítulo 19, Sede Firmes, que ele comenta exatamente isso. Ele fala: a vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé acima de tudo. Ele fala assim: o discípulo do Senhor não ignora que os cristãos morreram nos circos, de mãos vazias, mas na qualidade de combatentes pelo bem e pela verdade. Nestas horas de apreensões justas, recordai as palavras serenas do Mestre, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Por quê? Como é que a gente vai treinar, confiar em Deus sem as turbulências? Como? Né? Teve a pandemia, virão outras, porque sempre as teve, né? Temos as guerras. Temos as guerras, virão outras, continuam até o momento da transformação que já está acontecendo. De uns se cansarem e uns serem levados para outros lugares. Então, é o nosso treinamento, falo por mim principalmente, porque minha falta de confiança em Deus ainda é muito grande, é imensa. Então, a gente tem que treinar. Como é que a gente vai treinar? Né? Treinar nessas situações, porque nessas situações é que a gente realmente prova se para nós mesmos, a gente vai se conhecendo. A gente vai se conhecendo. Né? Muito obrigado, então, estamos terminando mais uma vez, o relógio aqui trabalha. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus.
Um grande abraço a todos os ouvintes, aqueles que têm a paciência de nos ouvirem. Lembrando sempre que nós estamos estudando, não é, a doutrina espírita através do livro Nosso Lar. Então, agradecemos a todos e desejamos muita paz de Jesus em todas as vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.